Olá, pessoal. Eu, Sandy e Marcos, vamos falar algumas teorias sobre a origem da vida. Bom, temos a teoria do criacionismo. No geral, ela refere-se que o mundo, que as coisas foram feitas a partir de uma criação divina, Deus. E o criacionismo, ela possui diferentes linhagens internas. Por exemplo, para o islamismo, o criacionismo ocorreu como é relatado no Alcorão. Já o criacionismo voltado aqui para a América, ela é baseado na Bíblia, explicado especificamente nos primeiros capítulos do Gênesis. Ela é uma teoria baseada pela fé e, por isso, ela é muito criticada por alguns cientistas, porque não há pista de sua veracidade. E ela é contestada, foi muito contestada, pela teoria evolucionista, onde essas teorias afirmam que ocorreram mudanças no organismo ao longo dos milhares de anos do planeta. Entre as teorias do evolucionista, temos o lamarckismo e o darwinismo. Sobre a teoria do lamarckismo, ela ficou muito conhecida como lei do uso e desuso. E, além de destacar um maior desenvolvimento de estruturas corporais usadas com maior frequência pelos organismos, ela também enfatizava que aquelas pouco utilizadas acabavam se atrofiando. Para explicar essa teoria, temos o exemplo do pescoço longo das girafas. Segundo Lamarck, existem inicialmente girafas com pescoço curto, porém elas tinham que se esticar para alcançar o alimento nas árvores altas. E acabaram, assim, desenvolvendo mais o seu pescoço e alongando ele no decorrer do tempo, no decorrer de toda a história. Darwin, em sua teoria evolucionista, ele antes percorreu vários continentes na América do Sul e de lá ele voltou com dezenas de exemplares e espécies vivas, ilustrações fósseis, onde os fósseis deram a ele as primeiras pistas sobre a evolução. Quando ele se deparou com restos de um milindonte, que é um animal gigante já extinto, parecido com uma preguiça, ele deduziu que aquela semelhança não poderia ser coincidência. E ao passar pelo arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, ele observou que em cada ilha existia espécies diferentes de tartarugas, que diferenciava pelo seu tamanho de pescoço e formatos de cascos. Mas após anos de estudo, então ele conseguiu chegar à conclusão de que as diferenças nas tartarugas que viu em Galápagos eram um produto da evolução. Então, de acordo com a teoria de Darwin, há uma luta pela sobrevivência da natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente que vive. Temos também a teoria do design inteligente. TDI é uma teoria pouco conhecida. Ela é muito defendida por alguns filósofos, cientistas e acadêmicos. A teoria do design inteligente, ela afirma que certos aspectos do universo e das coisas vivas são melhores explicados por uma causa inteligente e não por um processo direcionado como uma causa natural. Então, o mundo, as coisas foram criadas a partir de uma mente inteligente. E o design é capaz de permitir, se várias estruturas naturais são produtos do acaso, de lei natural, design inteligente ou alguma combinação disso. O bioquímico Berrese, ele explica que algumas estruturas biológicas não podem ser explicadas pela seleção natural, como o flagelo. Aqui na parte A dessa figura temos alguns acessórios, temos os partes e acessórios de um flagelo de uma bactéria gram-negativa, e na parte B, partes e acessórios de um flagelo de uma bactéria gram-positiva. Então, ao compararmos entre essas estruturas da bactéria gram-negativa e gram-positiva, o número de sistemas em flagelos gram-negativos torna mais complexo de se explicar por meios naturais e estocásticos, dando assim um suposto A de complexibilidade irredutível e, portanto, sendo criado por um design inteligente. Temos também a teoria da biogênese, ou teoria da geração espontânea. Ela é baseada no que os seres vivos eles poderiam surgir de uma matéria bruta, ou seja, sem vida. Durante muito tempo, essa teoria foi aceita por vários cientistas e filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, apesar de ser absurda, mas naquela época não tinha as descobertas como hoje, nem os avanços tecnológicos. Então, se acreditou, por exemplo, que as larvas de moscas presentes em cadáveres em decomposição eram, na verdade, vermes que se originavam a partir desse tipo de material. E o cientista John Nedian, em 1945, ele realizou experimentos que comprovavam
que pareciam, né, comprovar as ideias da biogênese, onde com vários caldos nutritivos como sucos, como caldos de suco de fruta e extratos de galinha, foram colocados em tubos de ensaio em Alemanha, aquecidos durante um certo tempo e em seguida selados. Aí a intenção de Newman era aquecer esses caldos, era aquecer e provocar a morte de organismo possivelmente existente no caldo. O fechamento desses frascos destinava-se a impedir a contaminação por micróbios externos. Apesar disso, os tubos de ensaios alemães, passados alguns dias, estavam já turvos e cheios de micro-organismos, o que parecia realmente mostrar que era verdadeira a teoria da biogênese. Temos aí, então, a controvérsia entre a biogênese e a biogênese. No caso, a biogênese se desenvolveu seus estudos com cientistas insatisfeitos com a biogênese. Então, eles realizaram experiências que foram passo a passo contestando essa teoria. Outro pesquisador italiano, Spallanzani, realizou um experimento semelhante ao do anterior mencionado por Sandy, Needham, no qual, além de aquecer os tubos, de ferver os líquidos, ele também fechava eles hermeticamente. O que constatou que nos tubos fechados hermeticamente não surgiram micróbios e portanto, ficaram estéreis e sem vida indefinidamente. Já nos que foram aquecidos e permaneceram abertos, só nesses houve a criação de micróbios e micro-organismos. Outro experimento, o de Francesco Redi, outro italiano, se deu, conforme pode se observar na figura, com o armazenamento de carnes em vidros, nos quais, em alguns vidros, os frascos estavam hermeticamente fechados e nos outros os frascos estavam abertos. Então, pode-se observar, de acordo com esse experimento, que só houve surgimento de larvas, ou seja, de vida da carne, nos frascos que estavam abertos. Nos que estavam fechados, não houve surgimento de nenhum tipo de micro-organismo, o que pode se contrariar a teoria da biogênese. Semelhante a esses experimentos, também o cientista francês Pasteur desenvolveu a fervura de líquidos com um balão de vidro aberto que possuía um gargalo curvado em forma de S, conhecido como pescoço de cílio. O líquido ficou por muito tempo sem micróbios e, apesar de entrar ar, os micróbios que vinham juntamente com o ar ficavam depositados junto à poeira na curvatura do gargalo. Na figura, a gente pode ver que não houve criação, não houve geração de vida, o líquido permaneceu estéril, com o gargalo inserido, e no vidro, no balão de vidro. Porém, quando houve a quebra do gargalo, só assim houve crescimento microbiano. Algo que dialoga muito com o desenvolvimento da vida foi a descoberta do oxigênio, que foi dada principalmente com as pesquisas de Scheele, Priestley e Lavoisier. Pode passar, tá? Na figura 10, podemos ver a ilustração do experimento de Scheele, no qual havia no primeiro vidro, uma vela e que foi havia uma vela que foi fechada com o vidro e rapidamente acabou se apagando. Já no segundo vidro, colocaram uma substância. Scheele colocou uma substância que, no caso, seria o óxido de mercúrio, por exemplo, e no qual, com o aquecimento dessa substância, a chama ficava ainda mais intensa, não se apagando. Priestley foi desenvolvendo
experimentos semelhantes, no qual ele colocou um rato, no caso um organismo vivo, e quando o rato foi colocado em um vidro fechado com uma planta, ele acabou vivendo mais tempo. Isso assimila-se à teoria do flogisto, onde a planta ela desflogista o ar. E quando a planta foi colocada... Calma aí, Sandra, ainda não. Quando a planta foi colocada junto à vela, observou-se também que a vela continuou acesa por mais tempo. No caso, estabelecendo a teoria de que o fogo liberava flugisto e a planta esflogistava o ar. Agora pode passar. De acordo com isso, pode-se notar que as teorias adotadas por Scheele, onde a combustão é dependente de um ar de fogo, e a de Priestley, que a combustão é dependente do ar desflogistificado, já se estabelecia a relação já estabelecia assim a possibilidade da compreensão de que havia um novo gás a ser estudado. Porém, essas teorias são ambas de caráter flogistonista. Foi então que Lavoisier propôs que a combustão é dependente de um ar vital. Isso que posteriormente ele mesmo deu o nome de oxigênio. No caso, esse ar vital seria indispensável à vida e necessário para a combustão. Pode passar. De acordo com várias outras experiências científicas realizadas por Lavoisier, esse gás que sustentava a vida e a combustão também era encontrado no ar com outro que era de forma asfixiante. Hoje se sabe que o ar é composto, Lavoisier já havia preconizado isso, que seria o oxigênio e o nitrogênio. E isso acaba encerrando a descoberta, a questão da origem da vida. Algumas teorias. Tem algumas referências e é isso.